voltamos a apresentar eSport Brasil. E estamos de volta com o terceiro bloco do eSport Brasil. Lembrando, hein, nosso grande Arthur Badu falou agora que você pode estar nos ouvindo ao vivo. Esse programa acontece todas as terças-feiras às 6 horas da noite, então já estamos no terceiro bloco. E também esse programa ele fica no nosso canal do YouTube, eSport Brasil. Você pode curtir lá, ver os últimos 2 blocos que a gente fez agora, os outros programas também. E claro, curta a nossa página no Facebook, eSport Brasil, para ficar a par de tudo que a gente faz por aqui. A gente falou bastante sobre essa situação que aconteceu, era importante, né, deixar isso em panos limpos, entender exatamente, até para que a comunidade cresça e aprenda, né, com esses problemas que acontecem inevitavelmente. Mas, Demo, você comentou aqui, tá no segundo bloco, que você está há 5 anos, né, já nessa sua carreira de narrador. E como que isso começou, a sua vontade de você começar a narrar jogos e se envolver com isso? Eu comecei com o StarCraft 2. Aliás, foi no StarCraft 2 que eu realmente vi que existia um competitivo. E eu, na verdade, comecei a procurar vídeos no YouTube para eu começar a jogar melhor. E eu achei... Na época era o Husky StarCraft, o Day9 e tinha um cara que chamava HD, que hoje em dia não trabalha mais com esportes. E eu vi que eles começaram não só a fazer vídeo explicando algumas estratégias, mas também narrando os jogos. E aí eu comecei a achar outros vídeos de campeonatos e tudo mais, MLG na época. Eu achei interessante, e eu não estava muito feliz com a minha faculdade também na época. E eu falei, pô, seria legal, eu comecei a estudar um pouquinho mais também o jogo, eu fiquei com vontade de expor um pouquinho as minhas ideias, tava pra sair o Heart of the Swarm, tava chegando algumas novidades de unidades e tudo mais. Então, lógico, como eu não podia chegar aí do nada e começar a narrar, ou pelo menos não sabia como é que isso funcionava, eu montei um blog. Comecei a escrever, comecei a divulgar no Facebook, e aí ia acontecer o IEM, se eu não me engano, agora eu não lembro se era 2011. O Gruntar, do nada, achou o meu blog e me convidou pra ser o redator dele. E, aliás, não era um blog só meu, era um blog meu e de um amigo, mas infelizmente esse meu amigo ele não acreditou muito na ideia depois. E aí eu fui... Manda abraço. É o Vitão, amigo meu, um abraço. Mas hoje em dia ele tá bem, tá tranquilo. Tinha problemas financeiros na época que não deixaram ele apostar nessa empreitada. Mas quando eu fui convidado pelo Gruntar, eu já tinha deixado claro. Eu falei, posso escrever pra você, mas o que eu quero realmente fazer é narrar. Ou, na verdade, no começo era ser comentarista. E aí ele falou, tá bem, você começa a narrar, a gente vai trabalhando e aí depois a gente vai te dando espaço. E aí eu fui cobrindo os campeonatos pra ele, escrevendo, acordava todo dia às 6 horas da manhã pra assistir a GSL, escrever tudo que aconteceu na rodada pra depois 12 pessoas lerem. E era bem frustrante isso, mas eu gostava, era sensacional. Eu me sentia, não sei, empregado realmente, fazendo alguma coisa útil. Mas aí eu fui estudando cada vez mais e de repente eu tive uma oportunidade que o Havok montou um torneio para iniciantes, para amadores e também de ligas mais baixas no StarCraft, e foi a primeira vez que eu tive realmente uma oportunidade para narrar e foi uma porcaria. Fui horrível. Mas com o tempo eu fui melhorando, eu fui estudando. Exatamente, fui narrando, fui estudando narração também. Sim. Aliás, comentários, depois eu fui melhorando. E aí o Gruntar começou a me chamar mais pra fazer parceria com ele, foi pegando mais afinidade, mas eu fui pegando o jeito. E depois a galera até curtia muito a nossa dupla. O nosso treinamento, até na Copa América de StarCraft 2 a gente chegou a narrar, a galera curtiu bastante, a gente chegou a colocar 1.500 pessoas assistindo. E aí depois com o lançamento do Heroes of the Storm eu quis passar um pouquinho mais pra narração. E aí eu comecei a estudar narração, eu via muita narração de Dota, pegar algumas coisas, como é que eles narravam, comparar um pouquinho com a narração brasileira e tudo mais, porque tipo, tem a mudança, o estilo de narração que é cultural, né, algo cultural. Por exemplo, a narração norte-americana é informação o tempo inteiro, enquanto que a brasileira, a latino-americana é mais hype, é emoção mesmo. Então eu comecei a estudar um pouquinho isso e comecei a pedir replays pra galera no Heroes of the Storm pra poder narrar um pouquinho o confronto do pessoal da comunidade mesmo, nada de competitivo.
E aí eu comecei a treinar, comecei a divulgar, comecei a melhorar e parece que a galera tá gostando. Isso aí. E como é que foi narrar... Como é que é, na verdade, narrar jogos diferentes? Você é narrador também de StarCraft 2 na Copa América, de Heroes of the Storm. Tem uma preparação agora pra poder, além da diferença óbvia de um RTS pra um MOBA? Era um pouco complicado, assim, é um pouco complicado às vezes você virar a chave, né? Porque de RTS é uma cadência diferente. Até pro Heroes, pros outros MOBAs é um pouco diferente, porque nos outros MOBAs você tem aquele momento em que simplesmente nada tá acontecendo e os narradores e os comentaristas simplesmente falam de possibilidades, estratégias e o que eles podem fazer a partir de então. No Heroes é muito acelerado. Eu lembro até que eu tava brincando com o Gruntar na época que tipo, tinha que ser narração por tweetada, máximo alguns caracteres e passa pro outro. Porque é ação o tempo inteiro. Agora que a gente começa a pegar um pouquinho mais o jeito, e os times também começam a... Porque o início realmente do Heroes era realmente um Hero Brawler. Era luta o tempo inteiro. Não existia rotação, não existia estratégia, não tinha nada. Era só luta. Era complicado narrar naquela época por causa justamente disso. Mas agora, como alguns times... você começa a ver diferença de estilo, você começa a ver diferença de estratégia, mapas e tudo mais. Você começa a arranjar um pouquinho mais esse tempo. Mas... ainda assim, a narração do Heroes é muito acelerada, até se comparada com StarCraft. E às vezes eu ainda narro a Copa América de StarCraft 2 e eu tenho um pouco de dificuldade até de virar a chave. Às vezes eu mando um abate no meio da narração de StarCraft 2, eu falo de... alguns termos que já tá comum pro Heroes eu acabo levando pro StarCraft 2 e eu me odeio por isso quando isso acontece. Mas é bem complicado, mas ao mesmo tempo... É bom você ter essa variação de jogos e ter esse leque de opções. Pelo menos você não manda um pentakill lá, né? Não. Ia ter vários, né? Tempestade psionica, vários pentakills. Isso é verdade. Isso é verdade. E, Tongar, você já tá há 17 anos, né? Nesse meio. E antes com a RMA, agora com a Brave Sports. Como é que começou também você se identificar com esse cenário de esportes eletrônicos, tecnologia no geral? Quando a gente começou foi em 98, né? Eu tinha 12 anos. Né? E não tinha pretensão nenhuma de nada, né? E a coisa, a RMA sempre foi uma parada muito, tipo, competitiva. Então a gente sempre ia focando no competitivo. Era um clã, porque na época tudo era clã. Não tinha organizações. Não existe. Isso aí foi vindo depois. E a gente foi se transformando, né? E a gente começou na Blizzard, dentro da Blizzard, com o Diablo, né? E competia, comunidade fazia campeonato. Era o que tinha pra fazer de esporte na época. Então, se a gente fosse transcender o Diablo 2 na época, era o que tinha parecido com o League of Legends. Depois é que veio o Dota, assim. Então ficou um negócio assim... O Warcraft 3 ele lançou um pouco depois do Diablo ainda, né? Então, tipo, na época era como se fosse. Ele é o pai do MOBA. Se pegar o Diablo hoje, o Diablo 2 e olhar assim, você pega o LoL hoje, você olha, você vê que tem muita coisa igual. Né? Então, na época era o que a gente jogava. E a transição mesmo profissional, ela veio em 2012, quando a gente foi pro LoL. Né? A gente já entrou participando do primeiro campeonato brasileiro. E já participamos também do segundo, né? Que a gente ficou em terceiro lugar. E agora em maio a gente fez um rebranding, que é uma coisa que já estava preparada, a gente já estava pensando, quando a gente fosse ter uma game house, quando o nosso nível de investimento aumentasse, a gente ia mudar o nome, né? E a gente mudou, basicamente, é uma coisa que as pessoas perguntam muito, a gente mudou o nome, porque RMA não é porque foi uma coisa que eu queria quando eu tinha 12 anos de idade, não, também, mas a gente gostava muito da sigla, a gente ama muito a sigla até hoje, assim, não é por isso. Tem uma história, né, a gente participou de tudo por ela e tem nome internacionalmente falando, o pessoal curte muito, então não foi pelo nome em si, mas é mais pelo que RMA significa para as empresas, né? Que é retorno de material autorizado. Então quando você tem o mouse, você quebra o mouse, você tem um fone, você vai mandar o fone de volta, você preenche um formulário de RMA. E uma vez eu cheguei assim pros tailandeses, não vou falar a empresa, uma reunião assim, 10 tailandeses na minha frente, a gente falando, então, o nome da RMA. Um olhou pra cara do outro assim e tipo, não rolou, entendeu? E quando terminou a reunião, não, beleza, gostamos muito do seu projeto, vamos pra casa.
Aí depois eu fui saber, não, os caras não aprovaram só por causa do nome. E aí a gente achou necessário manter a roupagem, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente já tinha dentro da RMA, né? Nossa filosofia, nossos valores e tudo. Mas com uma roupagem diferente, e aí veio a Brave. Aí, inclusive, as mesmas cores, né? O leão também, o leão. né? E aí a gente só mudou Brave meio que pra fugir um pouco desse estigma, desse mercado tradicional, tá ligado? Que não acredita muito nessas coisas de sigla. Aliás, é uma coisa que eu também tenho que pensar, porque demo é meio complicado. A galera fala assim, tô assistindo esse trem do demo. A audiência vai lá... Antes, esse tipo de demo que você tá pensando, que demonstração ia ser... Sim. Ia ser horrível. Não, mas é melhor do que... Pelo menos pra esse mercado mais Nenhuma igreja tradicional... evangélica Depende, é melhor você do pode que- tocar o Metallica lá durante as transmissões. Eu também tenho esse problema. Um Black Sabbath. Ia ser bacana. Ainda mais que eu fazia, quando eu ganhei o botão de subscriber, toda vez que alguém fazia a assinatura, eu fazia um ritual pra pessoa. Não, só de só uma brincadeira. Eu apagava a luz, acendia uma vela, botava um capuz assim. Eu já vi. Aí botava uma musiquinha assim, que a galera ficava, nossa, com muito medo, mas tipo, nem sabiam eles que era tipo, era uma cantiga que eu achei. Uma cantiga não, mas era um som de monges budistas rezando. Só que a galera ficava com muito medo. E tinha gente que não assinava, não dava subscribe por causa disso. Caramba, Aí eu cara. parei, e eu tô realmente repensando nesse nick, porque tá sendo ruim. Não sabia dessa história, interessante. E agora, pra quase finalizar nosso terceiro e último bloco, quais são algumas dicas, sugestões que você dá pra alguém que tá querendo começar na narração? Nossa, isso Além é uma de coisa perseverança, isso é uma que você coisa falou que eu recebo diariamente, mas... É porque o Fernando vai narrar o nosso campeonato interno aqui de LoL, Mas- então ele quer umas Precisa dicas. de dica. Cara, a primeira coisa é sentar e fazer. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer não ficar assim, mas nossa, eu queria fazer, mas não sei como, com que empresa que eu tenho que conversar, não sei o que. Não. A primeira coisa que você tem que fazer é senta e faz. Você tem uma ideia, mas executa a ideia. E depois é que você tem que se preocupar como é que você tá fazendo, da maneira que você tá fazendo, como você pode fazer com que o que você está fazendo seja que outros enxerguem. E ao mesmo tempo dar a cara a tapa. Por exemplo, eu no começo, por exemplo, eu vinha de um RTS e comecei a narrar Heroes, narrar MOBA. Bom, a gente pode chamar o Heroes de MOBA hoje em dia. Pode. Eu não tinha a mínima experiência de MOBA. Eu não manjava nada de Dota, eu não manjava nada de LoL, eu não sabia nada sobre estratégia, sobre composição, sobre rotação, sobre wards, do caramba, não sabia nada. E no começo me criticavam sobre isso também. Falaram, não, Demo não manja nada, não sei o que, não sei o que. Se metendo a falar sobre isso? Exatamente. E aí depois, só que eu fui atrás, eu fui estudar. E hoje em dia eu acho que ninguém fala que eu não manjo de Heroes. Então, mas mesmo assim, no começo eu falava, mandem replays, deixa eu narrar. Eu vou falar o que tá acontecendo ali e o que eu acho que é o certo. E eu vou recebendo feedback. Lógico, também o feedback você tem que saber filtrar. Não precisa, nem tudo que falam pra você necessariamente é verdade. Tem que ser aquelas críticas construtivas. E às vezes né? exatamente. Não construtivo, mas às vezes aquela verdade é verdade pra aquela pessoa, mas não pra você. Então não precisa absorver tudo. Mas a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer é executar, começar a narrar. Que eu falo, por exemplo, como eu fiz. Pega replay, narra, assiste, vê o que você mesmo gostou e o que você não gostou, passa para outras pessoas, começa a divulgar, começa... E muita coisa que a galera acha também, que é só estudar o jogo. Mas não, precisa também estudar narração. Tem que saber a hora de aumentar a entonação, a hora de diminuir a entonação, a hora... Porque... você tá ali, você não tá só descrevendo o que tá acontecendo, a pessoa tá vendo o que tá acontecendo. Mas é como... como é que eu posso dizer? Quando você lê um livro, quando o cara descreve alguma coisa, dependendo como você descreve, a cena é épica ou a cena é meh. E é a mesma cena. Então você tem que transformar aquele abate que a pessoa vê 1 milhão de vezes por dia em algo épico.
Então vai ter que ser o quê? Na emoção que você tá passando, nas palavras que você tá usando, talvez até usando coisas fora do jogo, fora do que tá acontecendo no cenário pra enaltecer aquela jogada ou aquela partida e tudo mais. Então, estudar em como mexer com a emoção do ouvinte também é muito importante. Ouvinte não, né? Do viewer. Também é muito importante. Não só estudar o jogo. Estudar o jogo também é muito bom. Aliás, também é imprescindível, mas principalmente a narração. Certo. E tem muitas organizações, Togar, que estão sempre começando, né? Agora ainda mais com a expansão dos esportes. Queria que você falasse pra gente um pouco quais são algumas dicas também como organização, a Brave, para poder trilhar um caminho certo, um caminho profissional bom pros dois lados, pros jogadores, pra organização, pro jogo em si. E quais são ali um panorama futuro de como a Brave vai continuar agora em 2015 pra, quem sabe, 2016 tá forte. Certo. Mais forte, aliás. Pra quem tá começando, o trabalho de quem tá começando é sempre muito importante, assim como o trabalho de quem narra, porque revela muita gente, né? Então é importante que tenham essas equipes que estejam começando para que o jogador comece em algum lugar, entendeu? E crie a vontade de crescer através dessas equipes. Infelizmente o esporte tá ficando caro no Brasil, então Acho que sempre foi, né, na verdade. ele sempre foi, mas na época que a gente começou em 2012 a investir de verdade, era possível você começar, ninguém tinha game house, né? Hoje você não faz nada sem investimento de 20 mil reais mensais, é realmente difícil de você começar. Mas é perseverança, a galera tem que acreditar que isso vai virar, tem que ir atrás, tem que mandar projetos e tentar fechar patrocínios e montar equipes fortes, sempre buscando pessoas novas no cenário que elas acreditam que possam virar jogadores profissionais, incentivar essas pessoas. E com bons resultados as coisas vão ficando mais fáceis para essas equipes que querem vingar hoje no esporte eletrônico, né? Agora a Brave, a gente agora vai voltar um pouco, acabou a temporada de Heroes, a gente vai voltar pro League of Legends e montar a equipe para Challenger Series, pro circuito desafiante. E dar uma esperada no que vai acontecer na série de promoção, pra gente poder ver quem que nós vamos trazer para casa, assinar os contratos e tal. Então a gente vai dar uma voltada agora para organizar, planejar esse circuito desafiante que já tá começando, já tá rolando isso internamente, mas a gente vai focar para 2016 agora no League of Legends, no primeiro semestre, né? Esse split novo aí. Então é isso que a Brave vai fazer. Tá certo. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Claro. Tongar. Quando vocês estavam procurando um time de Heroes, você acha que faltava um pouquinho mais de exposição de outros times, que os campeonatos estavam sempre focando nos mesmos e aí você não via muito a exposição de outros times amadores para ter realmente essa exposição de outros jogadores? Ou não? Sabe o que a gente fez? Sabe o que a gente fez? A gente falou, não, vamos investir no Heroes. Então a gente, entrou no Heroes em julho do ano passado. No Alpha. Tinha 50 pessoas online. A gente já tava no Heroes. Tinha 5 contas da Brave lá. Na época ainda era RMA. E a gente jogava com todo mundo, né? E antes da época de ter ranking ou coisa assim, a gente já jogava com todo mundo. Então a gente já sabia quem tava no jogo, quem que ia virar, quem que não ia virar. Ver novos times no cenário sempre ajuda, porque chegou uma hora que a gente não conseguia acompanhar todo mundo, porque era muita gente. Começou a ser muita gente. O pessoal da TDU, por exemplo, eu não vi. Eu não vi aparecer. Então, é importante, né, ter isso. Mas o número de campeonatos no Heroes, ele é maior do que o número de campeonatos do LoL em 2012, quando o LoL começou. A comunidade do Heroes não pode reclamar do número de campeonatos que tá tendo. É ótimo. Ela pode jogar o que ela quiser, ela tem espaço para qualquer jogador aparecer. Então, assim, é importante a gente poder ver o cara jogando. É sempre importante, a gente sempre vai ver alguém que a gente não tinha visto. Mas você tá dentro do jogo, desde o começo, ou com seus tentáculos ali de informantes, a galera fala, esse cara joga bem e tal. Sempre também é um valor importante que a gente tem que levar em consideração, né? Então a gente se preparou para entrar no Heroes, a gente, sabia onde estava indo, com quem que a gente ia trabalhar. Quer dizer, então assim. que Ladder também é
Uma fonte de informação pra vocês. É uma fonte de informação, ainda mais hoje em dia. Não tem time suficiente pra você falar, meu... hoje é importante você olhar o que tá rolando na Ladder pra poder trazer alguém de fora que não tá no cenário ainda. Porque às vezes é ruim você quebrar um time por causa disso. Né? Você tem que Esperar ele fomentar o aparecer, cenário. né? Então... É isso. Prevejo a galera voltando pra Ladder amanhã. Fica de olho. Certo. Bom, queria agradecer muito a presença de vocês dois, principalmente Demo, Tongar. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Espero que tenha sido um ambiente de discussão construtiva pra gente debater, né? Sempre uma comunidade Foi um dos melhores melhor. programas disparados, sim. Eu que agradeço o convite. E batemos o recorde, né? É que eu vim, de né, duração. O terceiro convidado especial. Pra fechar com chave de ouro, o Fernando tem que imitar o Murloc Não, agora. Fernando, não faça. Não vou fazer, Não óbvio que faça. não. O cara tava falando há Deixa 3 programas pra fazer o Ariel, Murloc. Mano, fica quieto. Não, velho. ele ainda vai imitar o Volta pro FIFA. Eu queria agradecer meus patrocinadores, tá? Claro. Com certeza. A Ozone, né? A Samsung e a Rocket. A Samsung é a nova patrocinadora da Brave, né? E sem eles a gente não teria conseguido fazer esse bootcamp e investir Boa. no Heroes of the Storm. Isso aí. Quer mandar um abraço pra alguém? Mamãe, papai? Pra todo mundo que tá assistindo, muito obrigado. Podemos? Não, O pode pessoal ficar lá aí. embaixo, né, assistindo. Uma mãozinha. Mas é isso, eu só queria agradecer também a oportunidade, o convite e sempre que precisar estamos aí. Com certeza. Muito obrigado, Ariel. Eu que agradeço. E Arthur Badu por estar conosco nesse programa. É nóis. Semana que vem eu já não sei, né, se vai estar. Não, eu vou, vem. Tá bom, conto com a sua presença. Obrigado, Afonsinho, Kong, por também estar aqui nos assistindo. Capitão! E, claro, muito obrigado a você que acompanhou esse programa com a gente. Lembrando que semana que vem, próxima terça-feira, a gente vai estar ao vivo de novo, às 6 horas da tarde, ou da noite, como você preferir. Também no nosso canal do YouTube tem todos esses programas pra você. Esporte Brasil, então curta lá, inscreva-se no canal. E nossa página no Facebook e Esporte Brasil também, pra ficar ligado sobre tudo que rola por aqui. Certo? Vem novidade Isso aí, aí, né? vem novidade. Vem novidade, agora. Novidade. Fica ligado. Bom, então até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Termina aqui e Esporte Brasil.